Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Beijão da Pro, saudadona. Então, nós temos aí, nas outras duas últimas aulas, nós estamos aprendendo e falando sobre as feiras, a importância, o que ela trouxe para essa fase medieval, a importância dos burgos, da carta de franquia, das corporações de ofício, a importância também das rotas tanto terrestres quanto marítimas, né? E toda a fase assim econômica, tudo que trouxe, lembrando que nessa época não tinha indústrias, né? Ainda era muito rural, o feudalismo era muito forte, né? E uma das grandes instituições ricas dessa época era a Igreja Católica, né? Tanto que a gente tem aqui no livro e é o que a prof vai explicar para vocês hoje, né? Porém, assim, ó, as pessoas viviam, né? Quem era membro da igreja, ela vivia muito bem, viviam no luxo, mas algumas pessoas, alguns membros da igreja começaram a questionar por que umas pessoas viviam tão bem e outras viviam tão mal, sendo que era para seguir o ensinamento de Cristo, o amor ao próximo, a humildade, e as pessoas dessa instituição não estavam fazendo isso. Elas recebiam muito dinheiro dos fiéis, elas cobravam muitas coisas dos fiéis, né? As pessoas nessa época elas tinham medo de contrariar a igreja, porque elas achavam que estavam contrariando a Deus, desagradando a Deus. Então elas faziam muitas coisas e doavam muitas coisas também para a Igreja Católica. E a igreja não pagava imposto, ela cobrava, mas não pagava. Então também aí é uma fonte de renda, né? Ela acumulou muitos bens com isso. Ela ganhava muitos feudos, muitos animais, muito ouro, e em troca de grandes favores, como ajuda no comércio, ajuda política, né? Às vezes a pessoa nessa época ela pensava assim, que tinha algum pecado ou queria salvar alguém de algum pecado, ela pagava por esse serviço, né? E alguns membros passaram a questionar: poxa, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. E se retiraram da igreja. E essas pessoas foram morando em grutas e mais tarde mosteiros, elas foram criando essas comunidades. Elas eram chamadas de monges ou monjas, tá? E elas eram totalmente voltadas aí à pobreza pessoal, né, à obediência e à castidade. E ajudar o próximo, sempre. No decorrer dessa fase, né, nós temos aí as chamadas as cruzadas. As cruzadas são expedições militares, né, que partiram aí juntamente com a igreja para recuperar, assim dizendo, Jerusalém, né? Em 1071 teve um conflito, né? Os turcos da religião muçulmana conseguiram essa terra, né? E proibiram os cristãos, então os chamados fiéis, de visitar, de fazer essas peregrinações até o túmulo de Jesus, né? Lembrando que vendia-se muitas coisas religiosas nessa época. Então a igreja acabou perdendo muito dinheiro com isso, né? E o que eles fizeram? Então eles chamaram os fiéis, né? E pediram ajuda para reaver isso para eles, né? E isso foi chamado de cruzadas, por quê? Eles levavam tanto nas suas bandeiras quanto nas suas roupas, eram bordados cruzes, né? Para lembrar o cruz, Cristo. Por isso chamado cruzadas, em nome de Deus, em nome de Cristo, essas cruzadas, né? Mas lógico que não era esse o objetivo. O objetivo era rever Jerusalém, porque além de ter ali o túmulo de Jesus, trazia muito lucro para a igreja, tá? Nós temos aí, quando tudo isso aconteceu, né? Foi o Urbano II que convocou os cristãos. Ele queria reconquistar aí Jerusalém. E essa guerra foi chamada aí de Guerra Santa, Terra Santa, né? A recuperação da Terra Santa, né? Nome que se dava a Jerusalém. Claro, Jesus estava ali, né? O corpo estava ali, então o túmulo de Jesus estava ali, então ela é chamada de Terra Santa, tá ok? O que aconteceu nessas expedições quando a igreja passou a chamar os seus fiéis? Eles pediam ajuda para as pessoas, para as mulheres, para as crianças, para os tanto rico, pobre, para ajudar a ter a Terra Santa de volta, tá? Tanto que vocês têm aqui na página 109, e a prof gostaria que vocês passassem para o caderno, tá? Primeiro vocês vão escrever ali cruzadas, né? Daí vocês vão copiar essa última linha aqui. Os motivos das cruzadas foram de ordem material, social e religiosa. E vocês vão copiar esses 4 itens ali no caderno, tá ok?
Juntamente com isso, tá, que a prof explicou, vocês vão fazer ali no caderninho de vocês sobre o que eu expliquei na aula agora. Tá? Então, vocês podem estar vendo no livro ou voltando o vídeo e puxando tópicos aí para vocês fazerem no caderno, tá? Então, vocês vão definir sobre a instituição, igreja e cristianismo na época, sobre os mosteiros, por que eles foram criados e qual foi o objetivo das cruzadas. Claro que agora a prof está vendo com vocês o início das cruzadas, né? Porque ela continua e a gente vai ver mais um pouquinho na próxima aula, tá ok? Então, um beijão para vocês, fiquem com Deus.